Som de vento uivando. Passos na mata. Um homem corre desesperado. Olha para trás, depois para frente, até que para bruscamente diante de uma árvore com uma palavra esculpida, Croatoan. Ele encosta a mão na madeira úmida, respira fundo, e então ouve uma voz sussurrar seu nome no meio da floresta. Em 1590, mais de 100 pessoas desapareceram de uma colônia americana sem deixar rastro. Nem um corpo, nem um grito, nem um tweet. Só uma palavra esculpida em uma árvore. Essa é a história da maldita e misteriosa colônia de Roanoke. A história da colônia perdida de Roanoke parece ficção. Parece coisa de série da Netflix que começa bem e termina sem explicação. Só que aqui, a história não tem final mesmo. E isso é o mais apavorante. Imagine um grupo de colonos britânicos desembarcando no Novo Mundo, em 1587. Com esperança nos olhos e piolho nas roupas, eles estavam em busca de uma nova vida, uma chance de prosperar. Plantar batata, criar galinha e talvez morrer de escorbuto como qualquer europeu decente da época. Mas o que encontraram foi isolamento, tensão com nativos, falta de comida e desaparecimento coletivo. Quando um navio voltou anos depois para ver como a galera estava, o que encontrou foi o equivalente colonial de vazaram sem avisar. Tudo começou com um cara chamado Sir Walter Raleigh, que conseguiu uma carta real da rainha Elizabeth I para montar colônias na América do Norte. Isso em 1584. Depois de algumas tentativas falhas, em 1587, uma nova leva de colonos liderada por John White partiu em direção à ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte. Essa era a terceira tentativa britânica de estabelecer uma colônia ali. Essa colônia tinha cerca de 115 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Foi lá que nasceu Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida em solo americano. Bonitinho, né? Pena que, pouco depois de se estabelecer, John White voltou à Inglaterra para buscar suprimentos. E aqui vem o problema. Ele demorou 3 anos para voltar. 3 anos. A Inglaterra entrou em guerra com a Espanha e a coisa ficou feia. Não era só uma treta diplomática, era guerra naval em alto nível, com navios se canibalizando no mar. A tal Armada Espanhola era o orgulho de Felipe II da Espanha, uma frota gigantesca, pronta para invadir a Inglaterra e derrubar a rainha Elizabeth I. Diante dessa ameaça, todos os recursos ingleses foram mobilizados, incluindo o navio de John White. O governo falou: "Esquece colono, meu chapa. Agora você é soldado." E pronto, confiscaram o navio do cara. White tentou outros jeitos de voltar, mas sempre dava merda. Falta de recursos, tempestades, ataques. Era como se o universo estivesse dizendo: "Não volta, John. Deixa quieto." E talvez ele devesse ter ouvido. Mas ele era teimoso, ou burro, ou os dois. 3 anos depois, em 1590, ele finalmente conseguiu voltar à ilha de Roanoke. Mas o que ele encontrou não era sua colônia. Era um palco pós-apocalíptico. As casas tinham sido desmontadas com cuidado, como se alguém tivesse tirado as telhas, para levar embora. Não como se tivessem sido destruídas em ataque. Não havia fogo, sangue, armas caídas, flechas, pegadas. Nada. Era um silêncio desconcertante. A vila parecia ter evaporado. E o pior, nenhum corpo, nem sequer um esqueleto dando um tchauzinho no chão. Nada. Só 2 pistas bizarras, a palavra Croatoan, entalhada em um poste de madeira da fortaleza, e as letras Cero numa árvore próxima. Parecia que alguém tinha começado a escrever o mesmo nome e desistido no meio. Tipo quando você começa um tweet e pensa melhor. Só que nesse caso, a desistência é mais perturbadora. John White imediatamente lembrou da ilha Croatoan, onde vivia uma tribo nativa amigável com os ingleses. Então, teoricamente, os colonos poderiam estar vivos. Poderiam estar na ilha Croatoan, vivendo com os nativos, comendo peixe e tentando ignorar o cheiro dos europeus. Mas uma tempestade começou a se formar, e os marinheiros se recusaram a arriscar o navio. A expedição foi cancelada. E sabe o que White fez? Nada, voltou para a Inglaterra.
Desistiu. Nunca mais tentou retornar. O cara abandonou a própria filha e a neta, que estavam entre os colonos desaparecidos. Você sabe que o negócio tá ruim quando até o pai fala, deixa pra lá. E aí, pronto. Com isso, se fecha o último registro real e concreto da colônia de Roanoke. O resto é especulação. Alguns dizem que foram mortos pelos nativos, mas não faz sentido. Não havia sinais de violência. Outros acreditam que os colonos se integraram aos indígenas, porque mais tarde apareceram tribos com traços europeus. Alguns sugerem que a fome e o desespero causaram uma virada psicológica e talvez até rituais. E claro, tem a galera que aposta na teoria de abdução alienígena. Por que, né? Por que não? E a teoria das fendas temporais também aparece. E se a ilha de Roanoke fosse um ponto fraco da realidade? Talvez tenham sido engolidos por outra dimensão, tipo um Stranger Things em versão colonial. Croatoan virou quase um feitiço. Uma palavra que arrepia até hoje. Aparece em livros do Stephen King, é citada em Supernatural, tem destaque em American Horror Story, porque o mistério é bom demais para morrer. Ele sobrevive como um fantasma esculpido numa árvore. A história de Roanoke não tem fim, e talvez seja melhor assim. Uma colônia inteira sumiu. 100 pessoas simplesmente deixaram de existir. Não como lenda, mas como fato histórico. E tudo o que restou foi madeira marcada e uma sensação incômoda de que o mundo guarda mistérios que a lógica não alcança. E assim, Roanoke continua sendo uma ferida aberta na história. Um enigma que ninguém conseguiu costurar. Eles sumiram, sem barulho, sem explicação. E tudo o que restou foi uma palavra entalhada, Croatoan. Mas e se eu te dissesse que esse não foi o único caso de desaparecimento em massa, cercado por símbolos, silêncio e estranhos sinais? Porque tem outro sumiço que até hoje tira o sono de muita gente. Um grupo de jovens experientes numa expedição nas montanhas da Rússia que foi encontrado morto em condições tão bizarras que nem os investigadores queriam continuar o caso. E aí, curioso? Então já se inscreve no canal, ativa o sino sinistro das notificações, deixa o like para fortalecer a investigação e clica agora no vídeo do caso Dyatlov Pass, porque o mistério só está começando, e eu duvido que você vá dormir tranquilo depois desse. Nos vemos lá.